Tendo, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos, pelo nome do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos e, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Até aqui. Vamos ter um momento de oração. Os irmãos que têm pedidos para fazer, pode fazer agora. E já vou pedir para alguém que vai fazer essa oração lembrar. Serlei. Senhor, aqui estamos para mais um estudo, Senhor, que vamos fazer para aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos oriente, abra os nossos ouvidos, nossas mentes, para que sairmos daqui diferente que entramos. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos deu a cada um de nós. Agora pedimos ao Pai que o Senhor abençoe as pessoas que foram mencionadas o nome, a tia da Ruth, dê saúde para ela, Senhor, o Senhor sabe as necessidades que ela tem, o problema dela, colocamos em Tua mão, Senhor, porque para Ti nada é muito, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez. Agora pedimos também para a família do Marcelo, viajando, Senhor, que eles viajem debaixo do Teu cuidado, Senhor, que nada de mal aconteça. Cuida de cada um deles, ó Pai. Obrigado, Pai. Perdoa, nos ampara e nos guarda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para quem eu não vi, boa noite. Hoje vocês vão estranhar, porque vocês vão ter que me aguentar, porque não tem Marcelo. Né? Quem sabe um dia ele vem para cá, né? É só falar para ele, vem, ele, ó. Vem, muda para cá, que ele gostou muito daqui. Oi? Eu esqueci das balinhas. Mas semana que vem eu trago. Ele acostumou vocês muito mal, né? Então, e eu tenho um pacotão de balinha lá. Com muita tristeza, eu digo que quem chupava a balinha lá em casa era a Elaine. A Elaine chupava balinha. Eu vim no estudo chupando bala. Ficava lá o pote de bala lá, ela era uma atrás da outra, assim. Então, eu olho aquele pote de bala lá, me dá um pouquinho de tristeza, né? Mas a nossa irmã está com o Senhor. Então, vamos começar. Dá para mostrar o quadro cronológico, Vandi? A letra A da introdução? Não, vamos ver primeiro
os objetivos, né? É que eu não tenho os objetivos aqui no caderno. Vamos ver os objetivos. Então, a lição de hoje tem como objetivo mostrar o terrível pecado dos israelitas e a impiedade de seus vizinhos, mostrar a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas para com o povo ingrato e desobediente, apresentar Davi como parte da linhagem do libertador, mostrar o desejo de Deus de que todos sejam salvos. E também essa lição deverá nos ajudar a ver a progressão histórica do Velho Testamento e também ver o desejo de Deus em nos salvar. Então, o Marcelo, eu acho que ele tocou na parte dos juízes, né? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que ele parou em Juízes, ele falou de Juízes. Então, para trazer a memória dos irmãos, então vou fazer uma introdução aqui, vamos falar um pouquinho dos juízes, né? Então, lembre-se que nós estamos apresentando, através desses estudos aqui, a história do nosso eterno Salvador Jesus Cristo. É Jesus Cristo que tem que ser o foco de todas as lições que nós vamos aprender aqui, porque Ele é o centro de cada uma delas, Ele é o centro da Bíblia. Então, por quê? Porque foi Jesus que nos abriu o caminho para o céu. Hoje o Sila leu aqui Hebreus capítulo 10, né? Então, ele abriu um novo e vivo caminho para nós adentrarmos no céu, no trono de Deus, na presença de Deus, né? O Marcelo não tocou muito assim no tabernáculo sobre o Santo dos Santos, porque ele tinha outro foco na lição, né? Mas foi Jesus quem abriu o caminho. Então, quando Jesus morreu, aquele véu do templo, que simbolizava a carne de Jesus, então ele foi rasgado de alto a baixo, nos proporcionando livre acesso à presença de Deus, né? Então, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo coloca em nós uma fome, né? Uma fome no novo coração que Ele nos deu para ler e estudar a palavra e descobrir, né? E descobrir por nós as riquezas e os tesouros da Bíblia. Então, a Bíblia é uma riqueza infinda, inesgotável, né? E que nós temos que buscar esse tesouro, né? Que está na Bíblia. Então, depois da morte de Josué, isso está em Juízes capítulo 2, tá, gente? Não tem aí na folha de vocês, porque eu estou só recordando a lição passada. Então, enquanto Josué era vivo, lembra que Josué atravessou com o povo o Jordão e eles agora habitavam na terra prometida, né? Na terra da promessa. Enquanto Josué era vivo, os israelitas se lembravam do Senhor. Eles faziam tudo conforme a aliança, conforme o tratado que Deus fez com o povo. Mas, depois que Josué e aquelas pessoas mais velhas morreram, né? Aquelas pessoas que tinham visto todos os milagres do Senhor no deserto, aí eles morreram. Aí os israelitas se esqueceram do Senhor. Que pena, se esqueceram do Senhor. Então, eles seguiram os costumes das nações que não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. Então, as nações vizinhas, eles se interessaram muito pelos costumes daquelas nações, né? Então, eles fizeram ídolos e adoraram ídolos. Vocês têm ideia, né? Da pecaminosidade daquele povo, né? E nós hoje, será que também estamos aceitando os ídolos, né? Tanto os de fora, com imagens e tudo, como também aquelas coisas que nós colocamos entre Deus e nós, né? Então, eles fizeram ídolos e eles adoraram esses ídolos. Deus, ele desejava expulsar os cananeus da terra, porque eles eram idólatras, né? E dar Canaã inteirinha para os israelitas. Porém, Israel recusou-se a crer e a obedecer o Senhor. Então,
o que aconteceu? Deus permitiu que alguns cananeus ficassem na terra, que morassem junto com eles. Então Israel estabeleceu-se entre esses povos idólatras e, em vez de confiar em Deus, eles adotaram as práticas perversas dos cananeus, né? Então os cananeus adoraram vários deuses, mas eu vou falar aqui 2 deles. Um vocês vão lembrar, que é Baal. Quando fala de Baal, vocês lembram de quê? De quem? De Elias, lembra? Lembra de Elias, né? Então, Baal era o deus Sol, e os pais sacrificavam seus filhos, passando pelo fogo. Já pensou? Os filhos dos israelitas passando pelo fogo no deus Baal. E também tinha uma deusa, Asterote. Então, essa deusa era dos fenícios. Esse nome foi inspirado na beleza do planeta Vênus, né? Então, a lua, simbolizando também a suave irradiação da lua. Então, eles adoravam, junto com Deus, faziam sacrifícios e adoravam também esses deuses pagãos. Então, Satanás induziu a este povo a pensar que estavam adorando deuses vivos e reais. Eles pensavam que os deuses eram vivos. Eles não percebiam que, na verdade, estavam adorando Satanás e seus demônios. Porque a Bíblia diz que por trás de cada ídolo tem demônios. Quando a gente adora ídolo, exalta ídolo, quem recebe a adoração? Os demônios que estão por trás dos ídolos. Então, vamos fazer uma comparação. Quando as pessoas adoram qualquer coisa que não seja o Deus vivo e verdadeiro, do qual a Bíblia fala, então eles estão, na verdade, adorando Satanás, porque Satanás se disfarça, a pessoa nem percebe. Então, ele se esconde atrás dos ídolos e de outras coisas que as pessoas adoram. Assim como ele disfarçou usando uma serpente lá no Jardim do Éden, hoje ele usa a mesma tática. Ele não mudou, ele não é diferente, né? Satanás odeia a Deus e não quer que ninguém o adore. Satanás odeia cada pessoa e odeia tudo o que Deus ama. Ele não quer que ninguém confie em Deus e seja salvo da morte eterna. Então, o Senhor, aqui na situação, né, castigou Israel porque se esqueceu dele e adorou ídolos. Deus permitiu que as nações vizinhas que odiavam a Israel o derrotassem e fizessem dele seus escravos. Olha, conquistaram a terra, tiveram tantas vitórias, tanta coisa linda que Deus fez. Agora eles são vencidos pelos inimigos em redor. Por quê? Porque adoraram ídolos, né? Então, o Senhor tinha avisado aos israelitas que isso ia acontecer, se eles não obedecessem e adorassem somente a Deus. Porque Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Não adianta querer refazer a Bíblia para ficar conforme os nossos pecados, né? Para nossos pecados serem aceitos, não adianta, porque Deus não muda e a sua palavra não muda. Não importa quantos anos passem, né? E Deus se lembra ainda das suas promessas, inclusive das suas promessas de castigar aqueles que não creem nele. Então, agora vamos para a letra B. Isso aqui foi só uma introdução, então vocês viram sobre os juízes, agora nós vamos ver um pouquinho do tempo dos juízes, tá bom? Letra C. Então, o tempo dos juízes, acompanhando aí nas suas folhas, está igualzinho o meu aqui? Hoje de manhã eu estava tão atrapalhada, sabe? Parece que eu estava meio tonta, parece que eu fiquei muito tempo sem fazer, parece que eu não achava o caminho, né? Então, mas eu fiz aí, a gente vai entender aqui a mensagem, né? Então, sabe quanto foi mais ou menos o tempo dos juízes? Mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. Coloca para a gente o quadro cronológico, Vande, para a gente se situar onde a gente está na linha do tempo, tá? Então, vamos lá. Ó,
Então, Juízes, está vendo ali, ó, mais ou menos 400 anos. Vamos ver os nomes de alguns juízes? Vamos ver? Vamos ler juntos? Ali, ó, aquela coluna ali de juízes, ó, são nomes dos juízes que Deus usou em Israel. Vamos lá? Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abidão e Sansão. Alguns nomes talvez seja novidade para alguns aqui, né? Mas alguns são bem familiares, como Débora, né? Como Sansão, não é? Então, Abimeleque, Gideão, então são nomes que a gente está acostumado a ouvir, né? Então, durante esses anos, então Deus levantou juízes para defender e para liderar o povo. Deus não queria um rei, pois queria ser sempre o rei do povo de Israel. Então o povo caía em pecado, adorava ídolos, aí as nações de volta faziam guerra contra eles, venciam, e eles ficavam realmente numa situação muito difícil. Aí o que eles faziam? Clamavam ao Senhor, e Deus levantava um juiz. Deus levantava um juiz que ia libertar o povo, que ia orientar o povo a seguir ao Senhor. Mas quando aquele juiz morria, o que acontecia? O povo escambava de novo, né? E realmente eles caíam numa situação difícil. Então, Deus levantava outros juízes. Então, olha lá, uma listona de juízes que Deus levantou, um após outros, né? Para que libertasse o povo e guiasse o povo. Então, quando Israel se arrependia do seu pecado e clamava a Deus por socorro, ele então escolhia um homem ou uma mulher, que ali na lista tem uma mulher, né? Tem Débora ali, que era juíza. Então, para libertá-los de seus inimigos. Então, essas pessoas eram chamadas juízes. Contudo, continuamente os israelitas se esqueciam do Senhor. Por isso, o Senhor permitiu que eles fossem derrotados várias vezes. Muitas vezes eles foram derrotados por seus inimigos. Então, vamos ler aqui essa passagem bíblica. Isaías 41, 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Agora vamos para Isaías 44, versículos 1 a 8. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto a correntes de águas. Onde irá? Eu sou o Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão. Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais,
Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, aqui, esse texto aqui, nós vemos que apesar dos israelitas, né? Apesar deles serem tão desobedientes a Deus, e por ele ter de castigá-los, nós vimos aqui o amor e o cuidado de Deus sobre esse povo, né? Porque Deus não mudou, ele ainda se lembrava das promessas, né? Então, o cuidado de Deus também não tinha mudado, porque Deus não muda, né? Agora vamos relembrar. No jardim do Éden, o Senhor prometeu que enviaria um Salvador, não prometeu? Então, que destruiria Satanás, que ia pisar na cabeça de Satanás e que livraria o mundo do seu poder. Deus também fez promessas, né, de um libertador a Abraão, a Isaque e Jacó. O Senhor assegurou-lhe que o Salvador seria um dos descendentes do povo de Israel. Agora vamos ler Romanos 3, 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então, Deus, né? Apesar de tudo, né, além do mais, Deus queria que o mundo o conhecesse. Deus queria que o mundo fosse salvo, né, através desse Salvador. Foi através de Israel que Deus nos deu a maior parte da Bíblia. Só tem um escritor na Bíblia, né, que não é israelita. Quem lembra quem é? Ó, vale uma valinha. Quem? Lucas, isso mesmo. Então, Lucas era o único que não era judeu. Então, quase toda a Bíblia foi... Deus inspirou homens judeus para escrever a palavra de Deus, né? Então, vamos fazer uma consideração. Deus preservou Israel para que a sua palavra e a história do Salvador pudessem ser ensinados. Aqui hoje, ó, nós estamos aqui estudando a história do Salvador Jesus, né? Então, essa mensagem tinha que chegar até os nossos dias. E até enquanto existir mundo, essa palavra vai ser preservada e transmitida. Então, vocês se lembram de quando nós começamos a ensinar, mencionamos o fato de que todos os homens que Deus usou para escrever a Bíblia eram judeus, exceto um, que era Lucas. Então, foi através dos judeus ou israelitas que Deus nos deu a Bíblia. Deus ia fazer exatamente o que ele prometeu. Agora vamos para a letra C. Agora, o tempo dos juízes passaram, né? E o tempo dos juízes passou, quer dizer, né? E agora vem o tempo dos reis. Ah lá, tá vendo? Ah lá, agora é o tempo dos reis. Será que dá para vocês lerem alguns nomes de reis? Aí muitos homens reinaram em Israel. Mas nós vamos destacar alguns hoje, né? Principalmente os 2 primeiros. Então, primeiro foi Saul, depois foi Davi, depois Salomão. Aí, com o reino dividido, o reino de Israel. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias e Uzias. E o outro reino, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Então, nesse período aí, muitos reis reinaram. Então, nós vamos entrar agora, sair do tempo dos juízes, que o Marcelo já ensinou a aula passada, e nós vamos agora para o tempo dos reis. Então, vamos ver. 1 Samuel 8, de 1 a 7. Vamos acompanhar a leitura? 1 Samuel 8, de 1 a 7.
Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem dado às nações. Então, até o 7, né? Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Então, aqui uma situação, uma história triste, né? Uma história muito triste, ao meu ver. Então, dentre todas as nações do mundo, Israel era a nação mais afortunada, a nação mais privilegiada, né? Pois o seu rei era quem? Era o próprio Deus, era o rei deles, né? E, porém, Israel, como diz o último versículo que a gente leu, rejeitou a Deus e pediu um rei, né? Então, eles queriam ser iguais às outras nações, né? Deus atendeu o seu pedido. Muitos reis, então, governaram em Israel, como a gente leu todos aqueles nomes ali, né? Os filhos de Samuel, um dos últimos juízes, não andavam com Deus. Eles aceitavam subornos, eles não eram bons filhos, não, e muito menos bons juízes. Então, no versículo 5, em vez do povo pedir para Samuel corrigir os seus filhos, Samuel, corrige seus filhos, eles não estão andando na lei do Senhor. Eles pediram o quê? Um rei, né? Como todas as nações ao seu redor. Samuel sabia que o povo não estava olhando para Deus como seu rei. Então, Deus não era, na verdade, o rei deles. Eles não achavam que Deus era o seu rei, né? Então, eles estavam olhando para quem? Para Deus? Não, para as nações vizinhas, que todas tinham um rei. Eles queriam imitar. Deus tinha escolhido Israel como seu povo. Ele tinha feito uma aliança, um pacto com eles, lá no Monte Sinai, lembram? Né? Mas agora eles não estavam muito interessados em aceitar Deus como sendo o seu rei, né? Então Deus acatou o pedido deles, né? Então vamos para a letra E. Saul é escolhido rei. É letra D, não é letra E, não. Letra D. Então Saul é escolhido rei. Então nós vamos ler 1 Samuel 9, de 1 a 3. 1 Samuel 9. Na verdade, nós vamos ler até o versículo 2, tá? 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, aqui eram as características de Saul, né? E ele foi escolhido como rei, né? Ele era lindo, ele tinha um porte, né? Não tinha ninguém mais bonito que ele. Quando estava o povo reunido, todo mundo era tampinha, né? Ficava assim no ombro dele, ele sobressaía na altura. Então, era realmente um moço muito bonito. Assim foi escolhido o rei Saul, um homem forte, alto, bonito,
para reinar sobre o povo de Israel. Aí na folha de vocês está 1 Samuel. 1 Samuel 10:1. Sim, tá certo ali. Ali tá certo. Então vamos ler esse versículo. 1 Samuel 10:1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então, as pessoas naquele tempo que eram escolhidos para uma tarefa especial, eles eram ungidos com óleo na cabeça, né? Então, sempre que tinha um trabalho específico, aquela pessoa era ungida, né? Então, ela recebia uma autoridade especial, né? E o símbolo de que Deus estava aceitando e capacitando aquela pessoa. Então, Deus aceitou Saul e o capacitou para ele ser o primeiro rei de Israel. Portanto, mas foi escolhido pelo povo, né? O povo é que queria um rei. Então, Deus acatou o pedido do povo. Então, enquanto eles estavam adorando a Deus, fazendo sacrifícios, lembrando daquele Salvador que haveria de vir, o povo vivia alegre e contente. Mas pediram para Samuel um rei. Vocês sabem por quê? Porque eles viram que as nações ao redor, né, tinham um rei. Eles queriam ser como as nações ao redor. Mas Deus tinha escolhido Israel para ser o seu porta-voz. Para ser igual aos outros? Não, para ser diferente dos outros povos, né? Diferente das outras nações. Mas eles queriam ser iguais. Que triste. Será que nós, como igreja hoje, estamos querendo ser como os outros, que não conhecem a Deus? Ou nós estamos sendo iguais? Não tem diferença. Quem olha os irmãos aqui da nossa igreja não vê diferença com os incrédulos, né? Eu acho que eu já contei essa experiência aqui, mas um dia eu fiquei muito triste, foi logo que eu cheguei aqui. Eu fui fazer fisioterapia, aí a fisioterapeuta perguntou, né, quem eu era, tal, né, e falei. Aí eu falei que eu era aqui da igreja, que eu conhecia as pessoas da igreja, não conhecia outras pessoas. Aí ela falou assim: eu gosto muito daquela igreja, muito mesmo, eu acho aquela igreja muito boa, essas outras não são boas, não. Mas por quê? As outras igrejas não podem fazer nada, tudo é proibido, não pode fazer, mas naquela igreja não. Os irmãos daquela igreja, eles vão nas festas, eles vão nos bailes, eles vão em tudo que é coisa. Então aquela igreja é boa, né? E eu fiquei muito triste, porque eu falei assim: que pena. Como é que o mundo fora está vendo os irmãos da nossa, pelo menos aquela pessoa, né? Está nos vendo como sendo iguais aos outros ou diferentes, porque Deus nos chamou para nós sermos diferentes, não iguais. E o povo de Israel também queria ser igual, não queria ser diferente das outras nações, né? Então, os juízes só eram aqueles que ajudavam no ensino da palavra de Deus, né? Mas eles queriam um rei. Então, foi escolhido Saul, quando a gente viu no texto, né? O povo de Israel não queria Deus como seu rei. Mas logo, Saul desobedeceu a Deus e o povo? O que aconteceu, né? Mais uma vez, eles voltaram atrás e começaram a adorar outros deuses. Então, eles foram muito atacados novamente pelas nações ao redor, né? Então, agora nós vamos para a letra E, né? Então, nós vimos um pouquinho do reinado de Saul. Agora nós vamos para o reinado de Davi. Então, letra F. Davi, o grande rei de Israel. A figura do Davi lá, né? Acho que essa figura aí, sempre nas lições de criança, tem o Davi tocando harpa, né? Olha o Davizinho lá tocando harpa. Então, nós vamos ler 1 Samuel 16, de 1 a 13. É uma leitura um pouquinho grande, mas os irmãos tenham paciência e acompanhem a leitura para a gente entender a lição de hoje, né?
Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então aqui nós vimos a diferença na escolha desse novo rei, né? Uma diferença gritante assim, né? Então Davi foi ungido rei. Davi foi escolhido. Quem que escolheu Saul? Foi o povo, pela beleza, né? E o Senhor escolheu Davi para ser rei de Israel, né? Então, finalmente, um escolhido de Deus. Mas ele também era bonito, né? De belos olhos e muito bonito, né? Então, finalmente, foi escolhido por Deus, o segundo rei. Davi, como os irmãos já sabem, foi o maior, o mais importante e o mais conhecido rei de Israel. Então, ao contrário de muitos outros reis que governaram Israel, Davi, de fato, cria no Senhor e queria obedecer-lhe em tudo. Inclusive, Deus o chamou que ele era um rei segundo o coração de Deus, né? Então, Deus treinou Davi. Deus preparou Davi, o filho de Jessé, para cuidar de seu povo. Como que Deus treinou ele? Cuidando de ovelhas, defendendo dos animais ferozes, né? Aquilo ali foi um treinamento, foi uma escola para Davi, né? Então, em alguns salmos, como a gente pode notar com muita facilidade, Davi usou figuras tiradas do seu conhecimento no pastoreio com as ovelhas. Então, muitos salmos se referiam às ovelhas, né? Deus usou essas figuras para nos explicar a nossa posição de pecador, né? Que a nossa posição de pecador é parecido com uma ovelha perdida,
como uma ovelha sem pastor, como uma ovelha necessitada, frágil, fraquinha. Então, essa ovelha somos nós, né? Que precisamos do nosso pastor. Então, precisamos de um pastor sábio, forte, bondoso, para nos livrar da destruição e nos guiar pelos caminhos certos. Nós precisamos desse pastor. O Senhor é o único que pode fazer essas coisas para nós. É o único que pode ser o nosso bom pastor. Aquele que nos defende, como Davi defendia suas ovelhas. Aquele que cuida, que nos carrega, né? Como Davi cuidava das suas ovelhas. Outro dia eu estava lendo, né, que, acho que é em Provérbios, que o homem assim bom, o homem... um homem assim consciente das coisas, eu não lembro como é o versículo, mas ele atenta para o bem-estar dos seus animais. Aí eu lembrei do Ozi. Né? O homem, né, ele tem que atentar para o bem-estar dos seus animais. Então Davi atentava para a saúde, para o bem-estar, né, das suas ovelhas. Então ele era um bom pastor, assim como o Senhor Jesus é um bom pastor para nós, né? Davi era um homem que cantava, né? Então os salmos, que a grande maioria foram escritos por Davi, eram hinos, eram canções de louvor a Deus, né? Então ele escrevia salmos, que eram então hinos, né? Então ele demonstrava nesse louvor o seu amor a Deus e a misericórdia de Deus para com o seu povo. Então ele era um homem muito interessante, né? Lendo a vida de Davi, vocês vão ver cada coisa peculiar e muito interessante na vida de Davi, né? Uma hora ele era um grande guerreiro, vencia todas as batalhas, conquistou muitas terras, né? Vencia os inimigos e conquistava suas terras para o povo de Deus, né? E outra hora, ele era um homem romântico, manso, que cantava louvores ao seu Deus com a sua harpa. Então, Davi foi aquele que matou Golias, lembra? Que matou Golias com uma funda. Então, a vida dele é muito peculiar, é muito interessante, né, da gente observar. Então, assim foi escolhido o segundo rei de Israel, não escolhido pelo povo, mas escolhido por Deus. Agora vamos para a letra F. Davi planejou construir o templo. Então, nós vamos para 2 Samuel 7, de 1 a 3. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, vamos pegar um paninho de fundo aqui, né, para a gente entender bem. Como o rei de Israel, Davi acumulou muitas riquezas, muito ouro, muita prata, todo tipo de riqueza Davi tinha acumulado, né? Então ele construiu para si um lindo palácio, né? De madeira, pedra, ouro, prata. Mas um dia, Davi estava pensando sobre a sua bela casa e percebeu que a casa do Senhor, qual era? Ainda era aquela tenda que foi construída lá no Monte Sinai ainda, né? De cortinas de tecido, né? De tecido de linho, coberta com pele de animais, aquela coisa frágil, velha, né? E aí, né, então, ele percebeu que a casa de Deus ainda era aquela mesma, né, feita no deserto, né, que era o tabernáculo. Então, por isso, Davi planejou construir uma casa para o Senhor, um belo lugar de habitação permanente. Porque vocês lembram que o tabernáculo, ele era móvel, né?
ele era feito para ser carregado daqui para ali, né? Então, conforme o povo andava, desmontava o tabernáculo e ele era carregado. Quando Deus mandava o povo parar, aí se montava o tabernáculo. Então, assim foi. E depois de tantos anos, eles na terra prometida, Deus ainda habitava naquela tenda ainda, né? Naquela tenda. Então, Davi queria que o Senhor tivesse uma morada permanente. E não aquela tenda móvel, né? Portátil. Então, Deus ficou feliz por Davi querer fazer isso. Então, Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi. Agora vamos ver a promessa de Deus a Davi, que está na letra G. 2 Samuel 7, de 12 a 17. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, aqui nós vimos nesse texto que Deus fez promessas a Davi, né? Então, o Senhor disse para Davi que não ele, mas o seu filho, iria construir esse novo lugar, onde Israel pudesse trazer seus sacrifícios e adorar a Deus. Não Davi, porque ele havia derramado muito sangue nas guerras, né? Então, Deus escolheu que o filho de Davi, Salomão, ia construir o templo, né? Então, Deus fez a Davi as mesmas promessas que Abraão. Vocês viram? Vocês notaram nesse texto? As mesmas promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, agora faz para Davi. Então, o Senhor prometeu a Davi que o grande Salvador dos homens, aquele que derrotaria Satanás, seria da sua família. Então, este poderoso descendente de Davi governará como rei para todo sempre. Então, o descendente dele vai ser o rei para toda a vida, para todo sempre, para toda a eternidade. Deus jamais esqueceu a sua promessa de enviar o Salvador. Quantos anos se passaram desde que Adão e Eva pecaram? Ainda hoje, ainda aqui nessa situação, Deus não esqueceu da sua promessa de enviar o Salvador. Então, vamos agora para 1 Crônicas 22, 5 e 6. Então, eu não sei se está 2 Crônicas aí no de vocês, tá? Está segundo? Então, é 1 Crônicas, viu, gente? Eu errei aí. 1 Crônicas 22, 5 e 6. Vamos ler? Pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente. Para nome e glória de todas as terras, providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância, antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Então, Davi não construiu, seu filho ia construir. Ele falou para Salomão, você vai construir uma casa ao Senhor. Mas ele acumulou todo o material, né? Ele juntou o material para que seu filho pudesse construir, né? E usar esses materiais na construção do templo do Senhor. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa lição de hoje, se bem que falta tão pouquinho, mas a gente vai parar, porque senão os irmãos vão ficar muito cansados. Então, nós vamos para a letra H,
a morte de Davi. Também aí eu acho que está errado aí, está 2 Samuel, não tá? É 1 Samuel, tá, gente? Não, 1 Samuel não, 1 Crônicas. 1 Crônicas 29, de 26 a 28. Vamos ler. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, em Hebrom 7 e em Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, finalmente, depois de 40 anos de reinado, Davi morreu, né? E todos... por quê? Por que Davi morreu, gente? As promessas do Salvador não eram através dele? Porque ele era um descendente de Adão, né? E todos que nascem em Adão morrem. Então, a morte é sempre certa, até para o rei Davi. Mas hoje, Davi está onde? Está morto? Não, está com Deus, né? Porque confiou no Salvador que havia de vir e que seria um descendente seu. Então, Davi, como eu já disse antes, escreveu a maioria dos salmos que temos hoje nas nossas Bíblias, né? Ele viveu mais ou menos 1000 anos antes do Salvador. Então, muitos anos, 1000 anos, né? 1 milênio antes do Salvador foi o tempo que Davi viveu. Então, mas ele escreveu nos seus salmos muitas profecias a respeito do Salvador. Eu vou só citar aqui algumas, tá? Então, os irmãos, prestem atenção. Não sei se eu pus aí na folha de vocês. Pus? Porque eu fui fazendo hoje, depois, né? Eu não lembro muito bem. Porque está diferente do meu caderno. Primeiro, no Salmo 16, 10, ele disse sobre a ressurreição. Ele profetizou a ressurreição de Jesus. Disse que Jesus ressuscitou. No Salmo 22, de 16, mãos e pés traspassados. Jesus ressuscitou? Sim. Jesus teve mão e pés traspassados? Sim, né? Do 22, 18, lançaram sorte sobre as suas roupas. Lembra? Que lá no pé da cruz? Então, Davi profetizou isso 1000 anos antes. No 22, 6 a 8, foi zombado e insultado. Isso aconteceu com Jesus? Sim. No 27, 12, acusações falsas. Jesus sofreu acusações falsas? Sim. No 41, 9, ele é traído por um amigo. Quem foi que traiu Jesus? Um deles, né? um do círculo íntimo de Jesus, um dos seus 12 discípulos. Em 68, 18, ele subiu ao céu? Sim, conforme profecia aqui no Salmo 68, 18, ele subiu ao céu. Salmo 69, 21, foi-lhe dado vinagre. Lá na cruz não chegaram um caniço lá com vinagre para Jesus? Pois é, isso tinha sido profetizado. E no Salmo 69, 4, odiaram-no. Jesus foi odiado? Sim. Jesus foi tão odiado que chegaram a matá-lo, né? Então, na próxima aula, nós vamos começar com Salomão e a construção do templo, tá bom? Então, espero que os irmãos venham para a gente continuar a história, né? A história do Salvador. Gente, a gente já está chegando em Jesus, viu? No nascimento de Jesus, porque agora vai pular bastante, né? Então, os profetas a gente vai só citar e vai pular, e nós vamos loguinho chegar no nascimento de Jesus. Então, que Deus os abençoe, espero que eu tenha sido clara, né? Que os irmãos tenham entendido, e que essa história tenha uma ligação, que os irmãos vão acompanhando, assim, a sequência da história, né? Cronologicamente. Então, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, para que a gente seja crentes verdadeiros, diferentes do resto do mundo. Então nós vamos ter um tempinho de oração agora,
Então, vou pedir para os irmãos ficarem de pé um pouquinho. Vamos orar para encerrar esse estudo da noite. Pai, quero te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro, Senhor. Nos ajude a confiar e ter clara nas nossas mentes essa fé no Senhor, somente no Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja clareando as nossas mentes, iluminando os nossos corações, para entendermos a Tua palavra, Senhor, e aplicarmos na nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo aqui com os irmãos. Que haja entendimento, que a Tua voz seja ouvida, ó Deus, e acatada aqui entre nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, e nos ajude a Te servir melhor, a termos os nossos corações e mentes voltadas sempre para o Senhor. Ó Pai, tudo isso eu te peço, e que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, as nossas faltas, e nos faça, ó Deus, testemunhas vivas de Ti, assim como o povo de Israel foi uma testemunha para nós, que nós sejamos hoje para o mundo. Em nome de Jesus. Amém.